Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente está aqui para conversar sobre constelação familiar e sobre um tema que é extremamente importante, parece que é base, né? Vamos dizer assim, o beabá da constelação, mas é algo que não tem de onde fugir. Sem a gente ter esse entendimento, sem a gente ter essa consciência e dar um lugar ao que eu vou trazer aqui hoje, a vida em si não flui como um todo, né? As outras áreas da vida como um todo também tendem a não fluir enquanto a gente não olhar para essa questão de tomar os nossos pais. Então, que vocês venham de coração aberto, com bastante amorosidade para com seus pais, para com a história que vocês viveram com eles e para com vocês mesmos, tá? Para que seja leve, para que a gente realmente possa abrir uma compreensão e deixar que ela reverbere na alma. Então, que a gente vá para outro nível, um nível de alma, onde eu solto aqui o meu racional, né? Eu me solto do que eu já preconcebi, das crenças, dos valores, de tudo que eu acho, de tudo que eu sei que eu vivi, e eu dou um lugar mais profundo, sem analisar, somente se deixem permear pelo que a gente vai conversar aqui hoje. Então a gente vai falar sobre tomar os pais. É um termo extremamente utilizado dentro da constelação familiar, né? Tomar esses pais. E o que é tomar, Evelyn? Né? Vocês tanto falam tomar. O que é tomar esses pais? Tomar esses pais é dar um bom lugar a eles. Independente do que foi, do que é, independente se eles fizeram algo que te machucaram ou não, é dar um lugar ao destino com eles como foi, sem tirar nem pôr, sem colocar panos quentes, sem esconder algo, é a realidade como é desses pais e desse destino que vocês viveram com eles, que a sua criança, que o seu adulto ou o seu adolescente viveram com esses pais. Então, tomaram os pais é dar um lugar a isso, ao que é bom e ao que não é tão bom que foi vivenciado, que foi visto, ao que é bom neles, a todas as suas qualidades, recursos, dons, mas também ao que você vê como não tão bom neles, que provavelmente é aquilo que te machucou, que te feriu. Dá um lugar 100% a eles como são e ponto. Sem querer justificar, analisar se é do bem, é do mal, se é certo ou errado. A gente sai disso, da vítima, do algoz. Enquanto eu tô presa nisso, eu não consigo tomar os meus pais. Se eu tô presa no meu papel de vítima, se eu quero julgar se ele é errado, se ele é certo, se ela é errada, se ela é certo, eu não consigo tomar esses pais. E quando eu falo, deve ter gente assim, Evelyn, não é fácil. Eu sofri pra caramba, o que aconteceu comigo, pra mim foi até cruel, doeu demais, ainda dói. E eu compreendo quem traz, né, essas questões. Às vezes não é fácil, não é um estalar de dedo, não é um passe de mágica. Então eu digo que tomar os pais, ter esse olhar de conseguir tomá-los, é todo dia. E a cada dia a gente vai fazendo um pouco mais de trabalho interno e dando um pouco mais lugar, abrindo um pouco mais espaço para eles no nosso coração. Então imagina a vida, né, de uma criança que foi abandonada, de uma criança que se sentiu abusada, que apanhou. Então, cada um vai ter o seu processo de tomar o pai ou a mãe, uns mais rápidos, outros mais longos. Vai depender de como que tá
a sua estrutura interna, como que estão essas feridas, esses traumas. Então, assim, eu não tenho uma receita de eu te falar em quanto tempo você vai tomar os seus pais. Não existe um tempo certo, não existe uma receita certa. Existe sim a nossa resiliência, né? A nossa continuidade em todo dia tomar um pouco mais desses nossos pais, ok? E enquanto eu não tô nesse movimento de tomar, o que é tomar? Tomar é incluir, dar um bom lugar. Se eu não estou nesse movimento, eu estou no movimento contrário. Qual é? De excluir. Excluir meu pai e excluir a minha mãe. Quando que eu estou excluindo? Um ou outro ou ambos? Então vamos lá. Prestem atenção se vocês estão em algum desses pontos de exclusão. Julgamento. Eu julgo. Eu não aceito o jeito que eles fazem, o jeito que eles fazem não é certo, é errado, o jeito que eles fazem me irrita, me incomoda, eu não aceito, eu me oponho, eu julgo, eu tenho vergonha. Julgar, ter vergonha. Não aceitar como é e querer mudá-los, querer que eles mudem, a todo custo modificar esses pais. Ou criar uma ilusão na sua mente, na sua cabeça, que esses pais vão mudar, uma expectativa infantil, que esses pais vão mudar. Quando eu falo expectativa infantil, seria o quê? É a nossa criança esperando essa mudança dos pais. Até hoje, né? Às vezes a gente tá com 40 aninhos aí e tá esperando que esses pais mudem. Esperar o que eles não podem dar. Muitas vezes a gente sabe que eles têm para dar aquilo que eles receberam e é aquilo que eles podem dar e sabem dar. E às vezes a gente está querendo tirar leite de pedra. E aí eu fico ali esperando, 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 brigando com aquilo, brigando com aqueles pais, brigando com a vida para receber o que eu não recebi lá atrás. E muitas vezes o que a gente recebeu lá atrás foi o suficiente. Esses dias eu até postei uma frase ali no meu Instagram, né? Os meus pais me deram o suficiente, foi o que eles podiam fazer, e o resto que eu precisar, eu mesma darei para mim. Eu mesma vou fazer por mim. Mas só que a gente só consegue chegar nesse ponto quando a gente está com o nosso adulto fortalecido e com a nossa criança curada, ok? Sem isso é extremamente difícil, às vezes, a gente conseguir chegar nesse nível, ok? Mas é um processo. E temos que ter paciência, porque às vezes nos curar nessa criança que foi ferida ou que se sentiu ferida pelos pais, leva um tempinho, né? Então, assim, não vai ser um estalo de dedo, uma sessão de constelação que vai mudar a sua vida toda, que vai te curar nos seus pais 100%, né? A constelação, ela vai te abrir caminho, ela vai te ajudar bastante, mas é o que a gente fala, como constelador tem a nossa parte prática, né? Tem a continuidade, então eu tenho que escolher todo dia ainda isso. Todo dia, além do momento da constelação, onde eu dei um lugar aos meus pais, todo dia escolher também dar um lugar a eles no meu coração. E soltar isso, soltar o julgamento, soltar essa expectativa que vão ser diferentes, soltar a minha vontade de querer mudá-los, de querer salvá-los, ok? Não é da nossa função salvar os pais. Se eu quero salvá-los, a gente afunda junto, né? E se eu quero salvá-los, muitas vezes eu não estou respeitando o destino deles, o jeito deles serem, ter pena, ter dó, ter vergonha. Então, tudo isso leva a gente para o movimento de quê? Exclusão. Se eu estou excluindo, eu não estou tomando, tá? E aí, onde eu quero chegar com tudo isso? Se eu não tomo esses pais, o que eu não tomo também junto e que vem com eles, né? Foram eles que nos deram a vida. Então, se eu não tomo meus pais, eu não tomo a força da vida. Eu não tomo esse algo maior que eu preciso
para ir adiante, para ter uma vida saudável, para fortalecer o meu adulto, para que o meu adulto cresça e realmente tome posse da vida dele. Então, enquanto eu não tomo essa vida, eu continuo no estado infantil, infantilizado nas relações, na vida, emocionalmente. A gente pode estar num corpinho de adulto, mas emocionalmente a nossa estrutura é o quê? Uma estrutura ainda infantil, de uma criança que provavelmente ainda está muito, muito ferida, tá? Com esses pais. Então, é respirar. Às vezes não é fácil, né? Às vezes são muitas dores, são muitas histórias de dor, mas é respirar e acolher a sua criança e falar: calma, calma, minha pequena, meu pequeno. Eu tô aqui para sua segurança, para te dar carinho, acolhimento, para conseguir olhar também para esse papai e para essa mamãe. Então, nessa jornada de tomar os pais, o nosso adulto precisa ir conversar com a nossa criança, refazer essa conexão. Muitas vezes a gente chega dentro de um processo terapêutico e está o adulto numa ponta e a criança numa outra, e os dois de costas, um para o outro. Por quê? O meu adulto não quer olhar para a dor dessa criança. Então, antes de eu conseguir olhar para os pais, o que eu vou precisar fazer? Eu mesma. Essa pessoa que está aqui agora na live, nosso adulto querido, ir lá e olhar para essa criança e abraçá-la, acolher, dar esse suspiro profundo com ela, passa toda a segurança e fala com ela: a gente dá conta, juntos a gente dá conta. Só com o nosso adulto ali, conectado à criança, a gente começa e consegue iniciar esse processo de tomar os pais. Se eu não fizer isso, eu não vou estar ainda no meu estado de fortalecimento do adulto, estado maduro. Eu vou estar onde? Identificado com a criança ferida. E aí eu não vou para a solução. A solução, quem consegue chegar é o adulto. A criança não consegue chegar na solução sozinha. Ela precisa que o nosso adulto pegue na mão dela, encaminhe ela até próximo desses pais, até ela conseguir chegar e se conectar, dar um abraço, se jogar no colo desses pais, reconhecer esses pais. Se eu não fizer isso com o meu adulto, eu vou estar identificado com a criança no estado infantil. E esse estado infantil é quem? É a vítima, é o eternamente ferido, é aquele que vai estar eternamente iludido, esperando que as coisas poderiam ter sido diferentes. E se fosse diferente? Querendo mudar os pais. Então, enquanto eu não olho para a criança, eu não consigo fazer esse movimento de uma forma mais concreta, de uma forma mais assentada, né? Que realmente me dê força para tomar os nossos pais. E sem tomar os pais, sem vida. A vida vem através dos pais. Ah, Evelyn, mas como assim sem tomar os pais, sem vida, né? 50% da gente é pai, 50% da gente é mãe. Então, esses dois, através dos dois, a vida flui adiante. E é sem vida, por quê? Se a gente não toma a vida e não toma os pais, a gente não se conecta à saúde. Eu corto o fluxo da saúde. Se a gente não toma pai e mãe, eu corto o fluxo das relações saudáveis, seja afetivas, seja no trabalho, seja com os meus filhos e parentes. Se eu não tomo pai e mãe, eu corto o fluxo da alegria. Eu corto o meu fluxo do tesão de viver. Às vezes a gente perde o tesão de viver. Sabe quando a gente fala: gente, o que eu tô fazendo aqui? Perdi o tesão pela vida. Por quê? Falta tomar pai e mãe, ou pelo menos um dos dois, tá? Aquela pessoa que tá extremamente com vazio na alma, tá depressiva, cheia de sintomas físicos,
Muitas vezes não tomou quem? Pai e mãe. Tá sem vida. De alguma forma tá sem saúde. Tá? Aquela pessoa que tá extremamente perdida, desorientada na vida, não sabe para onde vai, com que fica, onde fica, não sabe onde é o lugar dela, não sabe o que ela quer fazer da vida dela. Também não tomou 100%, não tomou pai, mãe, ou pelo menos um dos dois. Então, é algo que afeta a vida toda, sim. Prosperidade e abundância, corta o fluxo de prosperidade e abundância. A gente não vai conseguir materializar os nossos sonhos, materializar o dinheiro, a gente não vai conseguir também sustentar esse dinheiro no sentido de ficá-lo. Às vezes chega, mas a gente não consegue ficar com esse dinheiro. Pai e mãe, tá? E não é balela, né? Isso não é balela que eu tô falando. Ah, não, eu não tomei pai e mãe, nada disso vai acontecer comigo. Às vezes a gente não quer reconhecer, né? Às vezes a gente ainda não tomou consciência, né? Às vezes a gente está na negação profunda. Então, Bertin Hellinger, que é o criador da constelação, ele estudou durante anos com várias técnicas, né? Vários casos, para poder compreender que sim, é isso que acontece. Pode não ser todas as questões que eu apresentei, né? Onde a vida perde o fluxo, né? Onde as relações adoecem, etc. Mas um ponto ou outro. Dependendo todos os pontos, né? Então, tudo vai como a gente está encarando isso internamente, como a nossa criança está encarando isso internamente, tá? E às vezes a dificuldade de tomar os pais pode ter relação com a nossa história pessoal com eles, mas também pode ter um agregado, vamos assim dizer, de influência ancestral. Então, vou dar um exemplo. O meu bisavô, meu tataravô, não tomou no coração a mãe dele, teve sérias questões com ela, né? Ela era controladora, narcisista. E aí, depois, a minha avó não tomou a mãe dela, né? Tinha também várias complicações com a minha bisavó, etc, etc. E aí chega eu com a minha mãe também, desafiador, né? Uma relação desafiadora, também tive muita dificuldade de tomar essa mãe no coração. Então, muitas vezes o padrão se repete. E aí o que a constelação mostra, né? Que a gente vai além da nossa história pessoal. Às vezes a gente precisa dar uma volta e lá atrás, no passado, resgatar um vínculo que já estava adoecido para que a gente possa ressignificar o nosso e fazer diferente. Então, muitas vezes são gerações e gerações de repetições de vínculos interrompidos entre pais, filhos, entre mães e filhos. E aí a gente precisa olhar também para esses ancestrais, para os nossos avós, bisavós, para os nossos pais, como que foi a história deles com os nossos avós. Foi uma história tranquila? Como que eles olham para eles, né? Então, muitas vezes isso começou bem antes de você. E aí, quando a gente vai tomar os pais, a gente tem uma dificuldade extra, porque não é só a minha história. É a história de um monte de gente lá atrás. Então, eu acabo sendo leal à dor desses que vieram antes, à dor dessas crianças feridas que vieram antes. Então, a minha criança é como se ela fosse lá para perto deles e ficasse juntinho. E olhasse para os pais e falasse assim, não, vocês me machucaram, não. Só que esse não é um não meu e é um não das crianças ancestrais para os seus pais também. Então, não é só sobre a gente, não é só sobre a nossa história. É sobre algo além também. Mas que a gente possa ressignificar, tomar nossos pais para que a gente não perpetue isso adiante, que a gente ressignifique isso também para os nossos filhos, né, para os nossos descendentes. Ó, deixa eu ver uma pergunta aqui. É eficaz no tratamento para a ansiedade? Sim. Geralmente, Rita, quem é muito ansioso, tá? Tá
mais no padrão, tá mais conectado à mãe, ou seja, eu tomei a minha, eu tomei a minha mãe, ok? Tá, ok. Peraí que tem outra pergunta aqui. Não. Tá. Então, vamos lá. São coisas diferentes, tá? A ansiedade e a depressão. Uma vai para o lado e outra vai para o outro. Eu vou explicar por quê, tá? Então, vamos lá. Por isso que eu até confundi aqui, porque as duas perguntas vieram casadinhas aqui no mesmo instante e foi interessante isso vir junto. Então, quando eu estou na depressão, a depressão é um sintoma emocional que eu estou no feminino, extremamente na polaridade do feminino, ou seja, provavelmente eu tomei a minha mãe e aí o feminino faz o quê? Que a gente vá muito para dentro. E aí eu mergulho no inconsciente e fico muito nesse inconsciente. OK? Eu volto mais para dentro, eu fico muito sensível no emocional, no sentir. OK? Então se eu tomei a minha mãe e não tomei meu pai, provavelmente eu posso caminhar para essa depressão, tá? E aí a ansiedade, ela já é a questão oposta, tá? Eu tô mais no masculino. E aí eu não tomei o feminino. Então, se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, provavelmente eu tomei o meu pai, eu tomei esse masculino. Então eu tô nesse aceleramento, né? Eu tô nesse masculino que quer fazer tudo, o mental extremamente ativado, e aí eu vou pra ansiedade. Eu tô no externo, só no externo. Já vejo tudo lá na frente acontecendo e tal, e eu me atropelo, já vou lá na frente no futuro, não consigo viver na presença. Então, seria o que? A falta do feminino, a falta da mãe, a ansiedade, tá? E muitas vezes a depressão é a questão com o pai. Mas não existe uma receita de bolo, tá bom? Não existe uma receita de bolo, podem ter outras questões aí, tá? Então, você só vai saber quando você abrir a sua própria constelação e entender qual é o emaranhado sistêmico ali que tá te levando para isso, tá? Então, que legal que veio uma perguntinha atrás da outra aqui, pra gente entender, né, essa diferença entre os dois, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se tiverem perguntas, podem fazendo, fique à vontade, tá? A gente tá aqui para isso, ó. Ó, isso é interessante também, eu já ia falar sobre isso. E se estar na presença desses pais não me faz bem? Então, muito obrigada por me lembrar disso, estava até anotado aqui. Essa questão de tomar os pais não quer dizer que você vai ter que estar presente fisicamente. Então, tomar os pais é um movimento de alma, ok? Onde aqui no meu coração, na minha alma, eu dou um lugar. É um movimento mais profundo, que independe do movimento físico. Então, quem é filho adotivo, nunca conheceu os pais, pessoas que têm os pais mortos, pessoas que passaram por alienação parental, nunca conheceram os pais, ou não, os pais não querem ter o reconhecimento e o compromisso com aquele filho, pessoas que têm pais extremamente adoecidos e difíceis, ok? Você não precisa estar fisicamente perto, mas na alma você pode fazer o seu movimento em relação àqueles pais. Na alma a gente conecta. Então, talvez quando eu tô ali perto da minha mãe, às vezes eu fico até doida. Eu falo, gente, aqui perto é difícil, né? Ela está adoecida, meu pai está adoecido, e esse adoecimento deles me adoece também. E ali eu fico com raiva, eu me emaranho, a minha criança vem à frente, fica com raiva desses pais, a minha criança quer salvar esses pais. Então, se eu estiver perto, eu não vou conseguir tomar. Pelo menos até curar minha criança e fortalecer essa criança. Então, o que eu vou precisar fazer? Dar uns passos para trás e às vezes me afastar até fisicamente, para poder internalizar, estar no meu espaço seguro e saudável,
para curar a minha criança e fortalecer ela. E talvez em outro momento, mais fortalecido, eu vou poder estar perto e não me sentir tão emaranhado, não me sentir permeável ainda e ficar em paz, 100% em paz na presença, não só em paz quando eu estou distante tomando na alma, mas eu vou conseguir estar na presença em paz também, na presença física. E muitas vezes não vai ser possível. Às vezes a gente só vai conseguir fazer esse movimento na alma. E quando a gente estiver perto, pode ser extremamente desafiador. Tá? Pode ser, ainda mais se os pais estiverem muito, muito adoecidos. Igual uma mãe narcisista, né? Eu não gosto de rótulos, mas vou usar por prática, para dar uma praticidade aqui, por exemplo. Uma mãe narcisista, né? Você vai ficar lá 24 horas do lado dessa mãe, falando: mãe, eu vim aqui te tomar, eu vim aqui te amar, e tomando paulada da narcisista ou do pai narcisista, né? Pais narcisistas são crianças extremamente feridas, tá? Crianças que geralmente têm uma birra, uma raiva, uma dor muito profunda com os pais. E aí você não vai dar conta de ficar ali apanhando da criança ferida dos seus pais. Você vai precisar ter o seu movimento de distância ali, física, mas na alma eu me aproximo. Na alma eu tô ali, ó, juntinha deles, dando um lugar. Consegue entender essa diferença? Então a gente não precisa dormir abraçado ali com o leão para tomar esse pai, essa mãe, né? Não precisa ficar ali se machucando junto. Muitas vezes a saída vai ser mesmo a sua distância segura, ir para o seu lugar seguro. Porque se a gente está muito perto, a gente acaba se emaranhando. Ainda mais quando a nossa criança não está muito curada, tá? Faz parte, tá? Então, às vezes é desafiador mesmo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tá. Ó, me incomoda muito a pessoa me pedir ajuda e não querer mudar. Não é da obrigação dos filhos ajudar e salvar os pais. Muitas vezes os nossos pais estão pedindo ajuda, mas quem está pedindo ajuda ali? É o adulto dele? Geralmente não, é a criança do pai e da mãe. Quem dá conta da criança do nosso pai e da nossa mãe são os nossos avós. Então a gente faz até essa dinâmica dentro da constelação, de pegar a criança do pai e da mãe que está pedindo ajuda, está pedindo carinho, amor, acolhimento para o filho, está invertendo os papéis, né? Está espelhando no filho o próprio pai, né? O seu avô, a sua avó. A gente entrega aquela criança pedinte, carente dos nossos pais para os nossos avós. A gente não pode fazer isso, tá? A gente não pode deixar que eles entreguem na nossa mão a cura deles. Eles que têm que pegar na mão deles a cura deles, a criança deles. Então, essa questão de tomar o pai e a mãe exige não também. Às vezes a gente vai ter que fazer uns cortes. Porque se eu tô nessa postura onde inverte e eles espelham em mim os pais que não tiveram, estão esperando do filho os pais que não tiveram, eu não vou conseguir tomar os meus pais, porque eu não tô no meu papel de filho. E eu só tomo os meus pais quando eu estou no meu lugar certo de filho. Tem isso também. Se eu inverto a hierarquia, se eu ocupo o papel de mãe da minha mãe, eu não consigo tomar ela no coração. Eu só tomo ela quando eu estou menor que ela. E eu sou menor que ela porque eu vim depois. Então, se eu vim depois, perante a hierarquia, eu sou menor. E aí eu consigo tomar a vida e tomar ela no coração. Agora, se eu me coloco maior que ela, como se fosse a mãe dela, é impossível tomar esses pais. Então, muitas vezes, para tomar, a gente precisa dizer não. Precisa cortar com posturas não só nossas, mas deles também, tá? Então, é o que eu tô falando. Não é algo fácil, não é algo de estalar de dedo. Tá? Muitas vezes mexe com todo mundo. E às vezes a criança ferida e birrenta dos pais, quando você diz esse não
Não, pai, eu não posso mais te salvar. Não, mãe, eu não posso pegar a sua criança carente no colo. Não posso mais ser a sua mãe. Ela vai fazer uma birra. Ela vai bater o pé, vai fazer uma chantagem emocional. Só que você precisa estar fortalecido no seu adulto para dar conta disso. Para sustentar esse período que pode até acontecer uma certa resistência do outro envolvido, tá? E aí, nesse momento, às vezes, vale sim uma distância emocional de não saber as coisas dos pais, porque às vezes os pais querem ligar toda hora para contar tudo, para pedir conselho, para ser amiguinho, para pedir ajuda. É preciso cortar, ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó, ranço. Então, Anisete, esse ranço às vezes é aí da sua criança, né? E não só da sua criança, às vezes é um ranço de outras crianças ancestrais que a sua criança é leal. Então, o interessante é que constelar e olhar por que ainda esse ranço com os pais, essa raiva, essa resistência, né? E o primeiro passo é acolher a sua criança, tá? Você pode fazer isso dentro de uma constelação ou dentro de outra técnica. Mas depois da reconexão com essa criança, eu te indico fazer uma constelação para ver as questões mesmo que estão girando ali dentro do sistema familiar, tá? Então, são os 2 passos importantes aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, no meu caso é a sogra. Será que a sua sogra não é um espelho do seu pai ou da sua mãe? Isso acontece, viu? Quando a gente não toma os pais, a vida entrega alguém pra gente igual os nossos pais. Então, aquilo que eu repugnei excluir no meu pai ou na minha mãe, eu vou encontrar no meu sogro, eu vou encontrar no meu marido, na minha esposa, tá? Então, quem essa sogra tá te espelhando? Quem ela tá projetando que é seu? Não é sobre o outro, é sobre nós, tá? Enquanto eu não resolvo algo dentro de mim, a vida traz no externo para eu poder olhar naquela pessoa e depois olhar para dentro e reconhecer que tá aqui em mim, tá? Para aí sim eu estar em paz com essa pessoa que até então estava representando esse excluído, essa exclusão, tá? Do meu sistema. É bem por aí o caminho. Ok, deixa eu ver aqui, ó. Ó, o meu marido tem uma simbiose com a minha sogra. Sim, ali tem que ter um movimento, né, de corte de cordões umbilicais, mas tem que ver o que aconteceu. Às vezes ele não consegue cortar o cordão porque teve um amor interrompido entre a criança dele e a mãe, se sentiu abandonado, rejeitado. Então a criança dele fica ali agarradinha nas pernas dela, pedindo isso até hoje, e ele não consegue sair dali porque a criança ainda é dependente disso que quer receber da mãe. É como se ela estivesse esperando receber ainda, tá? Ou essa simbiose de não romper o cordão umbilical é algo sistêmico, tá? Então, pode ter um padrão no sistema dele onde os pais não deixam os filhos irem para a vida. As mães superprotegem, seguram os filhos na vida, tá? Pode ter um padrão sistêmico que dificulte isso, né? Eu sempre conto aqui nas lives que na minha família tem isso. Então, assim, para eu cortar o cordão umbilical, pelo amor de Deus, assim, foi tenso, foi muito difícil, porque não era só eu. Era todo um sistema. Eu olhava para trás, estava a minha mãe, o meu tio, a minha avó, o meu avô, mais um monte de ancestrais ali. Os irmãos da minha avó também replicando isso tudo, né, com seus filhos. Um padrão extremamente forte de pais que seguram os filhos para a vida, né? E a maioria ainda morava tudo juntinho. Então, para eu conseguir romper, ó, dá-lhe trabalho nisso, tá? Então, olha com amor para ele, sem raiva dele, sem raiva da sogra. Às vezes é a criança dele que sustenta isso, né? E a mãe também pode estar retroalimentando isso. Então, é um processo que precisa ser dele. E lembrando, o que a gente atrai no parceiro diz muito sobre a gente, sobre o nosso sistema também. Então, provavelmente em algum lugar no seu sistema, isso também é ressonante,
Então, é olhar com bastante amorosidade e respeitar, né, o tempo dele. É possível constelar por outra pessoa? Não podemos constelar por outra pessoa, tá? Porém, quando exemplo, você tem um filhinho, né? Bem novinho. Ah, meu filho tem 10, 12, 14 anos, é um bebezinho. Os pais podem abrir uma constelação para aquele filho e constelar de certa forma por eles, tá? Depois de uns 14 anos, eu não indico porque ele já tem uma consciência, né? Já começa a poder compreender algumas coisas que a constelação podem trazer e depende muito da maturidade também daquele adolescente, né? Não abro isso para todos, né? É óbvio que a gente tem que conhecer o caso. Mas se for um pai ou uma mãe com um filho que é ainda dependente dela, sim, pode acontecer, mas para outras pessoas, não. Aí é a pessoa que tem que querer constelar. Constelação é algo muito sério. E quem dá um sim para cura é só a própria pessoa. A gente não pode salvar o outro. Não existe isso. Se eu quero constelar por outra pessoa, você está no papel de salvador, você está no papel de mãe dessa pessoa, então você já está totalmente fora do seu lugar, tá? E a gente fica fora do nosso lugar na vida, nas outras relações, quando a gente não tomou 100% os pais. Porque se a gente tomar 100% os pais, se a gente conseguir tomar esses pais e se curar neles, nas relações seguintes, que é trabalho, afetiva, nas áreas seguintes, a gente vai estar alinhado e não vai cair em papéis que não são nossos. Então tudo começa aí, tomar os pais. Se eu me resolver aqui, lá na frente eu não vou entrar como salvadora do meu marido ou do meu sogro, etc, etc. Por quê? Eu já resolvi aqui, eu já me alinhei. E aí, daqui alinha todo o resto. Consegue entender o tamanho da importância disso? Ó, no caso, eu posso constelar pelos meus filhos sem autorização do pai? Você pode constelar se seus filhos forem de menor, tá? E só que você vai constelar o que é do seu sistema. Então você não precisa pedir autorização do pai. Só que você não pode constelar o que é do sistema do pai. Ali tem que estar presente esse pai e tem que ter autorização do sistema dele. Então você vai constelar o que compete a você perante o seu filho. O que os seus filhos trazem do seu sistema, você libera. O que eles trazem do sistema do pai deles compete ao pai ali liberar, não você. Então, o que é do seu lado, você vai fazer a sua parte. Consegue compreender a diferença? Então, vamos lá, meus amores. Vamos trazer as cartinhas aqui metafóricas, tá? As cartinhas que eu uso para fazer a constelação individual. Vamos só respirar um pouquinho. Pra gente compreender como que tá esse tomar os pais pra gente aqui, tá? Respira, relaxa, se conecta, se permite. Isso. Solta a resistência. Ok. Como que tá a minha vida sem tomar os meus pais? Interessante. Como que está a minha vida enquanto eu não tomo os meus pais? A imagem que vem pra gente é essa. Deixa eu ver aqui como que é. Isso. Conecta com a imagem. Às vezes a imagem é um pouquinho desfocada mesmo, a da carta. Qual a percepção, sentimento, sensação que te traz ao olhar essa imagem? Eu vou pedir que vocês vão digitando aí pra mim. Cada um vai ter a sua percepção conforme a sua história, suas dores, seu inconsciente. O que essa imagem traz para vocês? Enquanto eu não tomo os meus pais. Para mim, me vem desequilíbrio no dar e receber, viu? Aqui o campo, para mim, a minha percepção da Evelyn é isso, desequilíbrio no dar e no receber. Me vem no dar e receber das relações,
Indo dar e receber até com os próprios pais. É como se eu quisesse carregar ali nas minhas costas os próprios pais. Tô puxando a carroça ali com alguém, né? E eu olho para essa mocinha aqui, eu me sinto assim, como se, nossa, tô até sem vontade de viver. Tipo, entreguei os pontos. Tô sem saída, como se eu olhasse para uma parede assim, um muro, e não tem para onde ir, só dou de cara com o muro. É bem essa sensação que eu tenho aqui com essa carta. Muito cansaço, exaustão. O que traz para vocês essa imagem? Vão digitando aí. Ó, impedindo o outro de caminhar. Faz sentido. Vão digitando. Vão trazendo. Qual a percepção de vocês perante a imagem? A percepção de cada um vai agregando aqui, tá? E vai abrindo o leque, abrindo recursos pra gente. Vão digitando aí. O que essa imagem traz para vocês? Ok. Vida pesada. Uma vida bem pesada, uma vida estagnada. Puxar uma palavra aqui. Interessante. Ó, eu não escolho, eu puxo ali do meio do baralho, aleatório, conforme o nosso campo. Ó, alguém disse aqui, carregando peso que não é meu. Carregando alguém. Olha, a palavra que vem é soltar. Soltar. Enquanto a gente não sair do papel de salvador dos pais, soltar os pesos, os fardos que são deles, a gente não consegue tomar esses pais. A gente está numa postura arrogante, onde a gente é maior que eles. Na hierarquia, eu sou maior. Eu olho eles como pequenos, como pessoas que precisam ser salvas, que não dão conta, que não fazem direito. Eu acolho a criança ferida deles, eu me coloco no papel de pai e mãe dos meus pais. Eu tomo o peso deles, do casamento deles. Enquanto a gente não sair do papel de salvador, de soltar o papel de salvador, de soltar os pais, o que é dos pais, a gente não consegue tomá-los e a gente não consegue ficar no nosso lugar certo na vida. A gente só tem força na vida quando a gente está no nosso lugar certo de filho e tomando os pais. Dali pra frente a vida ela vai se esvaindo, vai ficando escassa, travada, bloqueada, sem energia, sem fluxo. A gente também. E o que compete a gente, as outras áreas da vida também. Ó, carregando o mundo nas costas. Esse mundo não é seu. O que os seus pais te delegaram? Né? Muitas vezes a mãe separa do pai e aí aquele filho ele se sente na obrigação de ocupar o lugar que ficou vazio. E aí ele acaba virando o marido da mãe, carregando a família nas costas, se colocando como pai da família. Vou perguntar, vocês estão prontos para soltar? Vocês querem soltar? Soltar esses fardos, pesos que são dos seus pais? Que não compete ao papel de vocês? Ok. Vamos lá. Vou tirar aqui a minha criança em relação aos pais, como é que ela tá. Tá bom? Vou puxar aqui uma imagem. Vamos lá. Uma danadinha aí. Como que tá a nossa criança em relação aos pais?
Vou pedir que vocês olhem para essa criança e tragam a percepção. Como você se sente olhando para ela? Como que ela está se sentindo? O que acontece com essa criança? Quero que cada um escreva, tá? Vai trazendo as percepções de vocês. Para mim vem um vazio, uma tristeza, vem solidão, vem abandono. Como se essa criança estivesse se sentindo totalmente abandonada, sozinha. Lúdica, uma criança rebelde. Também. Sim, faz sentido. Muitas vezes a nossa criança ela é rebelde, ela é birrenta. A gente usa muito esse termo da criança birrenta, criança vingativa, porque ela faz de tudo para chamar a atenção dos pais. E às vezes a gente vai até se machucar para chamar atenção, adoecer para chamar atenção. A gente sabota a nossa vida para jogar na cara dos pais que eles não deram o que a gente esperava. Olha aqui, ó, tá toda ferrada, a culpa é sua. A nossa criança, ela faz isso. Tá? Afastamento. Vou pedir só que vocês olhem para essa criança e prestem uma reverência. Para a criança de vocês, abaixa a cabeça, o queixo. Isso. Ó, puxei outra palavra do meio do baralho. A palavra que veio aqui é esconder. Por que a gente esconde? Por que a gente reprime isso que a nossa criança está sentindo? Esse é o problema. Vocês lembram que eu falei? Não adianta tomar os pais se primeiro a gente não for para essa etapa que é conectar com a nossa criança, acolher ela, o que foi reprimido, escondido, que a gente não quer sentir, ir lá olhar e dar um acesso a isso, passar segurança, acolhimento para ela, falar que tá ali junto dela para fazer essa cura. E aí sim, só depois a gente vai poder fazer essa cura com os pais. Essa postura aqui, ó, de salvador, tem muito a ver com a criança também. Tá? Essa criança, ela se coloca a serviço dos pais. Então, enquanto eu tô com essa criança ferida e o meu adulto tá ausente, eu não consigo discernir o que é bom, o que é pesado para mim. A minha criança só vai lá e toma. Ela vai e toma desses pais, toma o que é do casamento desses pais. Tá me vindo muito casamento dos pais hoje. Toma a dor da mãe, a dor do papai. Ele toma. Porque essa criança ela tem um amor altruísta, muito profundo, um amor cego mesmo. Que ela fala, eu vou pegar. Ela não pensa na consequência, ela só vai lá e pega o que é do pai, da mãe e traz para ela. E às vezes essa criança ferida, ela também quer ser vista. E um jeito de ser vista ela também se sentir importante. É ela fazer algo por esses pais, para eles reconhecerem que ela tá ali. E ela vai lá então e se dá a importância do quê? Do Salvador. Ok? Acolher a nossa criança. Primeiro ponto. Para depois a gente conseguir sair disso aqui, ó. Então é muito comum chegar na constelação, eu não tenho problema com os meus pais, nada aconteceu, foi lindo de maravilhoso. Será? A gente reprime, a gente esconde. E muitas coisas que significaram para a nossa criança, na consciência do nosso adulto não significam. Então uma dor que pode ter sido profunda para ela lá, quando eu olho hoje, do olhar do meu adulto, foi uma bobeira. Mas talvez para ela não foi uma bobeira. Ok, então vamos lá, vou tirar uma carta aqui, a solução. Carta para a solução, vou tirar uma palavra para a solução. Tira aqui do meio. A carta que veio para a solução. O
que essa imagem traz para vocês? Em relação a tomar pai e mãe. Quero que cada um escreva, tá? Para mim me veio alegria, me veio paz, me veio olhar de uma outra forma que eu vivi com esses pais. Olhar com alegria e não olhar com dor. Às vezes a gente está tão acostumado a olhar através da dor que a gente só consegue ver dor. E a gente esquece bons momentos, alegrias, todo o carinho, tudo de bom que foi dado para esses pais. Às vezes a gente apaga porque a gente está focada na dor, está focada no que não ganhou, no que deixou de ganhar, no que aconteceu de trágico, de ruim. Está focado na dor que esses pais carregam. Sempre tem leveza, alegria. Se eu olho para a vida ali é o suficiente, é o que puderam me dar e eu abarco isso. Eu tomo a vida. Eu fico com o que é bom. As dores, as densidades, o que não deu certo, eu deixo lá no passado. Mas eu deixo dando um lugar, reconhecendo que aquilo aconteceu, reconhecendo aquela realidade, aquele fato, aquela história. Mas eu reconheço e me liberto, deixo lá no passado, para que eu possa ter leveza de conectar com o que é bom deles. De conectar com a vida dessa forma leve. Força, ó. Leveza, vou escrever união. Para mim também vejo alegria, força, leveza. Às vezes a gente precisa deixar algumas coisas para trás. A nossa criança ela pode ficar muito apegada ao passado e remoendo. Mas se o meu adulto não vai lá dar a mão para essa criança e falar, olha querida, eu tô aqui, vou te ajudar, mas esse passado já passou, não vai mudar. Os pais não vão mudar. Enquanto a gente está nesse passado, a gente está em sofrimento. Eu e você, o adulto e a criança. A gente tem que desapegar. A palavra aqui para mim muito é desapego. Realmente, é o soltar. Soltar o que não deu certo, soltar o que machucou, soltar o que foi pesado. Não tem como mudar o passado. Mas eu só vou conseguir olhar para os meus pais de uma forma diferente, olhar para a minha vida, ter alegria, ter força, leveza, se eu soltar. Soltar o passado que não deu certo. Ó, olha que bonito. A palavra que veio aqui, esperança. Esperança. Esperança de uma vida diferente. Com força, com alegria, com vida. O que traz para vocês aqui essa palavra atrelada a essa imagem? Força. Sim, vontade de viver, né? Vontade de viver. É como se a vida tivesse assim, linda, dourada aqui na nossa frente, né? Como se a gente estivesse vendo a riqueza da vida agora. E é isso, meus amores. Se permitam soltar. Não salvar os pais. Se permitam acolher a criança de vocês. Ir lá e dar um oi para ela e fazer esse processo de cura. Para sair dessa postura também. Para não trazer o que é pesado dos pais, seus fardos, seus destinos. Para não ficar pegado na dor do passado dessa criança, revivendo o passado, remoendo a dor dessa criança. Somente fazendo isso, vocês podem tomar pai e mãe e seguir adiante, com uma vida bonita, com força na vida, com um adulto forte e saudável, em todos os sentidos. Viu? Essas cartas, elas são lindas, porque elas acessam aqui o nosso inconsciente, né? O inconsciente desse grupo que tá aqui assistindo a live, de quem vai assistir também depois a live, que por ressonância vai se conectar. Então, não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr se a gente quer fingir que vai tomar os pais e não vai olhar pra criança. E, eu quero tomar a vida e vou tomar os pais. Não existe essa barganha também, tá? Porque às vezes a gente tá constelando e a gente tem frases de liberação, né? Eu tomo meu pai no coração, eu te libero do meu julgamento.
E aí, às vezes, a pessoa, ela faz aquilo, a gente sente quando não é do coração, quando não é da alma, faz da boca pra fora, porque se ela pensa assim, se eu não fizer isso, a minha vida não flui. Se eu não fizer isso, eu não tomo a vida, não tomo a força da vida. Então eu vou falar. Mas não é algo que tem que ser racional da boca pra fora, é um movimento que tem que ser de alma, tem que ser verdadeiro. E às vezes não é de primeira, é um processo, tá? Então a gente tem que ter calma, carinho, amorosidade também com o nosso processo, mas que ele siga a cada dia um pouco mais, né? Cada vez mais se fortalecendo e curando a nossa criança, ok? Então eu vou deixar um convite também aqui nesse nesse domingo, dia 20, de 2 às 5h30, eu vou fazer uma vivência em relação ao pai, tá? Então o foco vai ser no pai, para trabalhar a relação com o nosso pai, o que a nossa criança viveu, com o nosso adulto ainda sente em relação a ele. É para quem tem conflitos com o pai ou não tem conflitos, mas sente que pode ali e deve fazer uma conexão mais forte com esse masculino. E ali a gente vai abordar a nossa criança, a gente vai fazer esse caminho para ela. A gente vai abordar também como a questão com o pai afeta a nossa vida, principalmente a área profissional, a área de relacionamentos afetivos e a área da saúde e amor próprio, tá? Então a gente vai focar nessas 3 áreas, em seguida a gente abre uma constelação coletiva. Então a constelação é do grupo, todos que estão ali vão receber da mesma forma a liberação. Então é uma constelação com tema único, que é o tema pai, e todos que estão ali não vão cair de paraquedas, né? Já vem por ressonância, todos vão ter algo em comum, e é esse algo em comum a todos que a gente vai trabalhar em relação ao nosso papai, tá? Então quem sentiu o chamado no coração, pode me contactar, pode me chamar, tá? Não vai ser só uma vivência de workshop no sentido de conhecimento. A gente traz conhecimento, ganho de consciência, mas também movimentos na alma. Então, eu sempre trabalho assim, com movimentos de alma, sempre com um processo terapêutico junto mesmo, abrindo campo e constelando, tá? Quem achar que está preparado para isso, venha, ok? Então é isso, meus amores, eu agradeço a presença de cada um, a contribuição, né, quem colocou suas perguntas, sua forma de enxergar cada imagem aqui, eu agradeço. Em breve estaremos aqui de volta com as nossas lives, tá bom? Um beijo e até a próxima!